Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vou dar uns segundinhos para o pessoal entrar. Hoje temos uma convidada mega especialista no assunto dificuldade alimentar, doutora Patrícia Junqueira. Daqui a pouco ela deve entrar aí para a gente convidá-la. Aproveitem quem quiser, quem se sentir à vontade para fazer perguntas, tá bom? Que a gente vai ter o prazer aí de responder para vocês. Acho que ela entrou. Vamos convidá-la aqui. Tudo bem. Não consegui. Vamos ver se eu consigo aqui agora. Agora vai. Que eu não fazia live, acho que eu consegui te convidar, Patrícia. Deu certo? Deu. Olá, claro. Tudo bom? E aí? Ótimo. E você, querida? Que Que prazer estar joia. aqui compartilhando essa live com você. Uma alegria. Poxa, prazer todo meu, muita honra. Brigadíssima pelo Isso. convite, por aceitar o convite, por estar Sim. aqui comigo, por gentilmente aí dispor dessa hora, desses minutos para gente, para dividir, compartilhar seu conhecimento que é gigante nesse assunto, né? Uhum. Eu quero que você aproveite bastante para ensinar a gente. Eu adoro ouvir e aprender nas minhas lives. Eu falo que eu só trago gente fera, então Que vamos bom. lá. Seja Uma muito honra. bem-vinda, tá? Muito A gente vai obrigada. ter bastante, provavelmente, pediatras também aqui na nossa plateia hoje da live. Então, o pessoal que quiser aproveitar para perguntar, eu vou estar atenta às perguntas para passar para a Patrícia, tá? E aí, pessoal, eu queria então aproveitar o nosso tempo, né, Patrícia, que é precioso para aproveitar a sua presença aqui e pedir para você se apresentar profissionalmente para o pessoal, para você falar como que você chegou até aqui, né? Como que você Uhum. entende tanto aí de dificuldade alimentar, fala um pouquinho do seu instituto, tá Tá. bom? Para esse comecinho para o pessoal ir chegando. Fica à Claro, vontade. claro. Eu sou Patrícia Junqueira, eu sou fonoaudióloga, eu tenho 32 anos de formada, né? E sempre atuei com crianças com dificuldades orais. Então, eram dificuldades para respirar, mastigar, deglutir, né? Mas uma questão muito mais voltada para o sistema orofacial, né? Muitos trabalhos Uhum. com ortodontistas nessa área. Eu sou especialista em motricidade orofacial também. Fiz o meu Uhum. mestrado na PUC de São Paulo e fiz o meu doutorado já faz um tempão. É bom nem falar essas datas, né? Que a gente se entrega na Escola Paulista de Medicina. Tá? E Uhum. sempre atuei, sempre dei aula sobre as funções orofaciais e a reabilitação delas. Foi então que o destino começou a me encaminhar, né? Crianças que não comiam, ou crianças que tinham muitas dificuldades para aceitar os alimentos. Então, eu, naquela época, com uma visão de especialista, né, mirava, Uhum. né, a minha lente para a boca dessas crianças. Só que nesse momento foi muito difícil, porque eu, com o meu olhar de especialista, eu não conseguia avaliar a mastigação e a deglutição, porque essas crianças não colocavam o alimento na boca. Né? Eu Uhum. tinha desenvolvido um protocolo para avaliar a mastigação, né, que tinha sido publicado, em que eu pesquisei qual o melhor alimento, que podia ter uma visualização melhor da mastigação, que fosse um alimento Uhum. de baixo custo, que possibilitasse uma mastigação bilateral alternada. De repente, isso caiu por terra, porque as crianças não chegavam perto dos alimentos, não se aproximavam. E, resumindo, eu sempre tive uma postura muito investigativa dentro da minha profissão, sempre, né, assim, atenta, querendo ajudar os pacientes. E comecei a procurar aqui no Brasil, naquela época, profissionais que pudessem me ajudar, né? Outras colegas, Uhum. médicos também, né? Nutricionistas, psicólogos, que pudessem me ajudar a entender quem era essa criança, né? Que eu não Uhum. conseguia ajudar e principalmente, doutora Denise, mães muito desesperadas. Né? O meu Sim. coração assim ficava destruído, porque muitas das vezes eu não sabia o que fazer.
Muitas das vezes eu me emocionava com a mãe e falava, não sei o que dizer, porque realmente eu não sabia. O que eu sabia Uhum. não era suficiente para ajudar aquelas mães. E essa angústia, assim, o universo continuou a me... Eu encontrava essas crianças até no elevador, eu brinco na época, que era uma coisa incrível, assim, eu falava, que graça, mas não come. Eu falava, oi? É Eu tipo lembro desse isso, né? bebê, aí eu saí É do elevador muito tonta. engraçado. Uhum. Tonta, assim, como aquela mãe ia me dizer aquilo. Bom, enfim, não consegui respostas aqui no Brasil para essas inquietações. Tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. É, quando eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de entender que a fonoaudiologia trabalhava com essas crianças, sim, que era chamado de terapia alimentar lá, e que eu tive, acho que, a grande sorte, né? Porque nos Estados Unidos o trabalho é muito comportamental. E é um comportamental bem Skinner, sabe? É recompensa, reforço, Uhum. aquela estratégia muito comportamental mesmo. Sustenta a Uhum. colher, 3 segundos a criança não aceitou, retira. E eu tive a imensa Uhum. felicidade de ir para um centro que tinha um trabalho integrativo, né? Uhum. Eu tive a oportunidade de conhecer a maior referência mundial nesse trabalho, que é ainda minha mentora, hoje ela já tem 83 anos, né? E me acolheu, eu fiz o workshop dela, ela me aceitou, e lá, né? Eu acho que para Uhum. resumir e para a gente começar a conversar sobre isso, eu ingenuamente, né, perguntei para ela no primeiro intervalo que teve, né, qual era o Uhum. exercício que eu tinha que fazer para a criança que não comia. Uhum. E ela me olhou, a Suzane é uma pessoa muito iluminada, muito especial. E ela olhou para mim com toda aquela generosidade, com todo aquele amor que transcende dela e falou para mim: a boca é o menos importante. Aí, assim, até hoje eu me Uhum. arrepio com essa frase, porque foi um marco na minha vida, né? Sim. Que eu olhei e falei, mas eu só sei fazer exercício, Bruno? Como assim? Né? Sim. E aí, a partir disso, desse workshop, foi uma transformação. Eu voltei para o Brasil, comecei a aplicar Uhum. as técnicas, voltei de novo para os Estados Unidos. Na época, era uma busca constante, né? Sim. E com o tempo, né? Com os bons resultados, porque naquela época todo mundo com quem eu conversava não botava muita fé no que eu fazia, né? Eu comecei sozinha, né? Então, com o tempo, com os bons resultados, os próprios pediatras queriam saber, ficavam curiosos, porque as mães chegavam e falavam: Ó, doutor, começou a comer. O que que você Uhum. fez? Né? Como assim? Ah, eu fui numa Sim. doutora lá que fez isso, fez aquilo, me acolheu e deu certo, ele está comendo. E aí eles pediam: ah, me passa o telefone, porque eu tenho mais uma Sim. meia dúzia de mães como ela. E foi assim, foi Sim. num crescente. Eu montei um Instituto de Desenvolvimento Infantil, que esse ano completou 7 anos. Hoje, Que felizmente, legal. tem um grupo, consegui finalmente vender a minha ideia, né? Trouxe a Suzane para o Brasil alguns anos atrás e venho, né, me empenhando a formar outros profissionais e divulgar esta abordagem. Então, hoje, para mim, é uma imensa alegria, uma honra e uma enorme oportunidade de poder conversar com você e contar um pouco, né, e Que trocar muitas. máximo. Muito gostoso ouvir sua história. E o que tem em comum, né, em todas essas pessoas que são transformadoras, é justamente essa humildade de dizer: puxa, eu não sei, eu não sei. Eu vejo muito essa frequência, essa repetição de fala em pessoas que fazem diferença. Sabe aquela pessoa que não se conforma com o que tem e não está dando certo? E ao invés de colocar a culpa no paciente, vai lá e busca outra solução, né? Quando você falou a boca é o menos importante, eu lembrei muito de um recado que eu também aprendi, que eu passo para os pediatras, que é: o nutriente é o menos importante, né? A comida é muito mais importante do que pensar no nutriente em si, quando a gente pensa em nutrição da criança que não come. A gente fica: não, vamos fazer o prato colorido, vamos contratar a chef coach, não sei de quem. Gente, não adianta, a comida ali, o nutriente tem que passar por um comportamento de comer,
né? É um processo. E esse processo, eu acho que o que mais é negligenciado, principalmente pelos pediatras, não por nada, mas por falta de ter isso na formação mesmo, né? Que eu acho que justamente essa é a nossa bandeira hoje, mudança de formação de pediatras, de fonos, de todo mundo que estiver Sim, interessado no assunto, né? sim, com certeza. É considerar que esse comportamento alimentar passa por uma relação e que muitas vezes essa relação é que é o problema, essa relação é que é o comportamento que não está legal, né? Então, eu até queria já começar então a abusar aí de você, né? E falar, eu coloquei na nossa chamada, na nossa legenda, aquela frase, quando há um problema, né? Quando a família diz que há um problema, então há um problema. Por favor, não deixe de ouvir. E aí eu já interpretei essa frase de várias formas, tá? Mas eu acho que a forma mais importante é pensar o seguinte: você, pediatra, que vai ser o primeiro a ouvir essa queixa, provavelmente, você pode até achar que não há um problema. Você pode até achar que não há um problema nutricional, que essa mãe é ansiosa, e sei lá o que é o que a gente ouve dos pediatras. Mas se você não fizer nada, mesmo não havendo um problema, muito provavelmente haverá em breve. Porque as intervenções que essa família faz para a criança comer sem orientação são a raiz das dificuldades alimentares reais e muito graves no futuro, né? Eu queria saber, isso que eu falei aqui faz sentido? Porque o meu maior papel, minha maior bandeira hoje na dificuldade alimentar com outros pediatras é justamente ajudá-los a ouvir esta queixa com mais atenção e mais responsabilidade, tá? Eu lembro de uma aluna, uma residente, ela falou: eu estou envergonhada, porque o meu fora de dia hoje, que fora de dia era o paciente que tinha marcado fora de dia, que era aquele paciente emergencial do ambulatório da residência. Era uma dificuldade alimentar. Então não era uma emergência. E eu lembro que eu fiquei assim, minutos explicando para ela a importância dela ter dado ouvido, ter dado aquele espaço, mostrando para ela o quanto ela talvez tenha evitado de problema, né? Só de ouvir dar aquela primeira escuta, tá? Queria que você comentasse um pouquinho, então, essa nossa chamada da live, Patrícia, por favor. Então, para justificar um pouco isso, primeiro que os pediatras, os pais têm uma relação de confiança muito grande, né? O que o pediatra fala muitas vezes é lei. Então, a importância do pediatra no desenvolvimento infantil é crucial. Sim. E pensando nisso, o que me fez ter mais desejo, né, de escrever um livro, de começar a compartilhar isso com os pediatras? Quando nós fizemos nosso primeiro encontro internacional, que eu trouxe a doutora Suzane, eu parei e fui olhar para o meu banco de dados, que na época já passavam de quase 500 crianças atendidas. E eu fui olhar para esse banco de dados. E eu me deparei com dados, porque sabe aquela hora que você senta e analisa a planilha de uma forma mais, né, concreta, objetiva? Que no dia a dia vai passando. E algo me chamou muito a atenção. Um gap entre a primeira vez que a criança apresentou uma queixa e o tempo, e quando ela chegou no instituto para o tratamento. Chega a ser 1 ano e 2 meses. Então pensa, aquela mãe que chegou aos 9 meses falando que o filho não aceita texturas, ou que o filho não come grãos, né? Ela só foi nos procurar 1 ano e 2 meses depois, o que significa que essa criança já tinha 2 anos. E o comportamento alimentar dela, a relação dela com os alimentos, né? E esse dado do saber, né? Isso, exato, exato. É bem diferente, né? É bem diferente. Assim como eu também não sabia. A minha Sim, angústia, só que eu acredito que os pediatras, eles têm demandas gigantescas, né, para sim, lidar. E a alimentação é um ponto. Então, é realmente muito difícil. E sim. muitas vezes acaba, né, tá tudo bem, tá coradinho, aquela coisa básica, e não tem muita escuta. Então, eu acho que o mais Isso. importante é termos oportunidades como essa
né? Para que a gente possa realmente Uhum. compreender, né? Perfeito. É, o que a gente precisa observar, o que é diferente, né? Como eu Uhum. posso identificar, né, uma queixa materna sem Uhum. julgamentos, Nossa, isso é tudo, né? Isso tem tá? mudado muito na nossa formação. A gente tem visto mais, graças a Deus, até em eventos tradicionais, né, que eu falo, ouvido muito mais essa busca por uma formação mais humanizada, mais empática. Tem muito pediatra que ainda nega muito. Teve um que falou para mim: eu vou ter que ser psicólogo agora, né? Num evento que eu dei aula. Não, então é o que eu falo, eu também trabalho muito com excesso de peso, que também e que inclusive vem junto às vezes com dificuldade alimentar, a gente já comentou isso, né? Mas os pediatras, como não há muito sucesso no tratamento do ponto de vista ver ganho de peso, perda de peso na obesidade, então as pessoas falam, eu não gosto, eu não gosto. É assim, eu não sei lidar, então eu não gosto. Você não precisa gostar, você não precisa gostar, você não precisa fazer, você precisa encaminhar. E Apenas ouça e encaminhe, tá tudo, não precisa fazer mais nada, não precisa virar psicólogo, né? Nem fono, né? é o que nós falamos, né? E que eu acho que eu tive que aprender. Quando nós nos formamos, né, toda a nossa Uhum. formação, ela é realizada para que a gente tenha uma conduta, que a gente faça Uhum. alguma coisa, fale alguma coisa. E muitas vezes nós deixamos de ouvir, né? Porque já tem Uhum. aquele quadrado que nós vamos fazer e pronto, né? Então eu Uhum. acho que Exato. ter essa mudança, para mim, eu falo que eu consegui me realizar como profissional porque eu pude trazer o lado humano, Uhum. né? Eu pude chorar com Sim. essa mãe, eu Ah, pude pegar sim. a mão, eu pude dar aquele Uhum. abraço, que antes eu me, né, profissional, não posso, no Uhum. máximo é Uhum. estender a mão, né? Eu pude ter Sim. compaixão com essas mães, né? Exato. Porque a minha psicóloga, inclusive a psicóloga da minha equipe, foi Uhum. muito interessante, porque eu não encontrava nenhuma psicóloga que entendesse o que eu estava falando. Porque elas achavam, é Uhum. emocional? Não. É comportamental? Também não. É as duas coisas juntas, separadas, mais a família, mais a questão sensorial. É, Foi sim. a última profissional. E sabe como ela deu entrada no Uhum. instituto? Pelo grupo de mães. Então, Grupo de mães, sem sim, querer, a pessoa que ia me ajudar não conseguiu, ela foi e ela olhou e sentiu verdadeiramente a dor daquelas mães. E sim. aí a vida E dela é também grande, né? É é, grande essa dor, é gigante. Eu é quero gigante. fazer dois comentários aqui. Uma mãe, eu acho que ela fez um comentário de mãe, né? Ela falou a gente nunca deve ouvir o que o médico diz como lei. A gente também já falou disso, Patrícia, nos bastidores, né? Às vezes o cara lá tá com outras intenções, fala X, Y, Z, as mães ouvem como lei, porque ele é médico, né? Então ela Sim, fala que nem sempre, né? Ela prefere ouvir o vamos ser, coração. Então a né? mãe tem que estar tranquila mesmo. E aí tem uma pediatra que falou, a Flávia, falou o seguinte, que é realmente muito difícil com tantas coisas para fazer. E aí, Flávia, eu queria te dar uma sugestão, tá? Eu falo isso muito para os meus alunos. A gente precisa sair daquele prontuário quadradinho que você fica fazendo X, tá? O seu prontuário precisa cada vez ser mais uma folha em branco. Você precisa ouvir o paciente, entender qual é a dor daquele dia, porque se a mãe sair com a dor que ela entrou com a mesma dor, provavelmente ela vai te procurar muito mais depois da consulta, ela não vai conseguir resolver e provavelmente ela nem ouviu as outras coisas que você falou, porque tem outra coisa lá na cabeça dela atrapalhando ela, tá? Esses foram os dois comentários aqui que o pessoal fez até agora, Patrícia. E Uhum. eu queria te perguntar uma coisa, e aí é uma curiosidade minha mesmo. Você já falou um pouco da idade, né? A idade mais frequente que as crianças te procuram, que as mães te procuram. Você tem essa idade assim? É mais ou menos 2 anos? Ou são Olha, os pequenininhos? deixa eu explicar só uma coisa para também minha amostra não ser viciada. Até dois Tá. anos atrás, nós atendíamos crianças de 0 a Uhum. 5 anos. Então, Uhum.
nós atendíamos só essa faixa etária porque a abordagem era, Uhum. né, desenhada e tinha uma efetividade para essa faixa etária. Então, a nossa Uhum. população era, em média, crianças de 2 anos, de 1 ano e meio. Uhum. Tá? Eram raros os Uhum. bebês da época que chegavam. Sim, Né? sim. Isso foi, e com o tempo, o que foi acontecendo? Foram chegando muitas crianças maiores. Crianças de 5, Uhum. 6, 7, Sim. 8, 12. E aí eu falei, Jesus, né? Para quem que eu vou? Como eu vou ajudar essas famílias que estão passando? E agora eu tô vendo o outro lado, né? Eu tô vendo aquela criança Uhum. já passou. E aí eu e a minha equipe nos formamos, nós tivemos supervisões semanais como equipe também nos Estados Unidos Uhum. e nos formamos para ajustar a nossa abordagem para crianças maiores. E hoje eu Uhum. sei que nós estamos quase empatando. Nós temos Tá. uma procura muito grande de crianças Crianças maiores, né? 5 anos e tem sido Uhum. um verdadeiro, está sendo muito maravilhoso. Por quê? Porque, claro que essa é um tratamento com começo, meio e fim, tem uma estratégia, tem um coaching parental, mas nós estamos entendendo as comorbidades que essa. Uhum. Então, agora eu Uhum. começo a olhar para aquela criança menor já com outro olhar. Entender, Sim. olha, talvez, veja bem, por esse lado, o Uhum. desenvolvimento, o atraso motor, essa questão de falta de foco, porque quando as Sim. pequenas chegam ao consultório, o foco é não come, não aceita essa textura. Os pais Uhum. desesperados para que nós, né, alimentemos aquela criança. E fonoaudiólogo que trabalha com dificuldade alimentar não dá comida para a criança. Esse não é o Uhum. foco do trabalho. Ele não vai lá para Uhum. comer, né, vai lá para aprender Sim. a desenvolver Sim. a alimentação. E então é muito desespero. Eu quero resolver a questão do meu filho. Quando nós começamos Uhum. crianças acima de 5 anos, vem outras comorbidades. A dificuldade Uhum. escolar, a socialização, a falta de foco. Então, nos permitiu também, né, compreender melhor e ficar ainda mais atentos. Então, tem um Sim. foco inicial de 1 ano, 1 aninho, até 1 ano e meio, 2, né, a maior parte. Uhum. Os 5 mais, que aí é uma É. população bem grande também. E tem aumentado muito, né? É outra epidemia também. A epidemia de dificuldade alimentar vem junto com a epidemia de obesidade, né? As duas aumentam exponencialmente, que são duas questões bastante comportamentais também, né? E agora, doutora Denise, falando também, nós tivemos 2 anos praticamente de pandemia. Sim. Então, agora nós temos crianças, né, na faixa dos 2, dos 3, dos 4, que ficaram, Uhum. né, 2 anos muito importantes do aprendizado alimentar dentro de casa, em frente a uma tela. Muitas crianças, porque o pai estava trabalhando, a mãe estava trabalhando, na época não podia nem ter cuidador, né, naquela época, no início. Exato. Então, nós estamos pegando crianças assim que viveram esses 2 anos de pandemia, entendendo o impacto na alimentação nos dias, né, de hoje. E eu falei isso outro dia também para os meus alunos, que a gente tá resgatando, né, essas crianças, que as pessoas não têm dimensão do impacto que a infância sofreu. Eles foram os primeiros a saírem, os últimos a voltarem do isolamento, os últimos a serem vacinados, né? E eles Sim, ficaram lá só na sombra, né, de tudo que estava acontecendo. Algumas crianças pagaram um preço bem alto mesmo de muito desenvolvimento, né? global, Realmente. global. Global, exato. Agora, uma coisa interessante da sua fala que eu queria amarrar, que eu também acho que é comum entre as pessoas que tentam fazer mudança, mais uma vez, né? Você parte de um conhecimento setorizado, separado, e aí você conclui, porque é isso, essa é a real, que quanto mais você sabe de outras áreas, quanto mais você engloba outros conhecimentos que explicam o todo, mais você consegue entender aquele setor que você está atuando, né? Tem um autor que é um grande estudioso do comportamento de Harvard, um cientista chama Robert Sapolsky, é um cara genial, assim, escreveu um livro que chama Comporte-se.
E ele fala muito de neurociência e tal. Uhum. E aí ele fala assim, que quando você se atém à neurociência, ou à neurobiologia, ou à fonoaudiologia, ou à pediatria, ou você está perdendo a maior parte da resposta. E aí, Uhum. quando você vai ver esses caras que são grandes gênios, eles nunca se atêm a uma área do conhecimento só. Todos eles abrem. O conhecimento é um negócio que não é setorizado. Essa Exato. setorização vem muito da Revolução Industrial para a gente poder trabalhar. Então, eu Sim. preciso setorizar para formar esse cara aqui para fazer isso daqui, né? Especialista Só nisso. que, exato, para lidar com comportamento, com gente, não dá para a gente setorizar. A gente nunca vai falar só de comida, só de nutriente, né? A gente vai falar da relação toda. Tem Sim. questões aí parentais gigantes, tem exemplos, modelos parentais que muitas vezes não aparecem na consulta, né? Então, a gente precisa mesmo aprender a olhar para o todo e só ouvindo, né? E buscando e cavucando que a gente vai conseguir, né? Sim. Essa população, quando chega, as mães já estão num nível de estresse muito, Exato, gigante, escutam, gigante. não conseguem mais escutar o que nós falamos. Sim, Elas já estão, exato. elas já estão dizendo, não, mas eu já fui em 4 fonos, 8 pediatras, 3 Isso, TOs. Ela fala assim, ai, não, não vou pensar. Eu isso. eu já desisti, eu larguei mão, porque eu não consigo Uhum, mesmo. Então, sim, tem que, né, conseguir ainda plantar uma, assim, acender a luzinha da esperança, né, e falar, exato. vem que eu te ajudo, dá sua mão, É. né? E a gente precisa também aprender a mudar a estratégia, né? Mudar a estratégia, não está dando certo, vamos ficar junto. Não existe desistir, nem Sim, para dificuldade alimentar, nem para excesso de peso, nem para nada. Não existe desistir de uma criança, não, né? Então a gente não está desistindo. A mãe até pode desistir do tratamento, mas sim, a gente jamais, eu jamais aceito essa não, palavra no meu consultório, não desistir jamais. A gente vai atrás, né? vai, vai. E você falou também uma outra coisa que eu também queria comentar, Patrícia, que você falou assim, eu choro com a mãe, eu abraço, eu sofro junto, eu trago compaixão, a gente leva o paciente para casa, no coração, às vezes, né? Sim. Eu frequentemente acordo pensando em alguém no Nossa, meu consultório, mas com muita frequência, né? Porque a gente realmente se envolve. E aí, uma outra alerta que eu queria deixar para os pediatras, para os fonoaudiólogos que estão aqui, que eu tenho certeza que a Patrícia também fala muito, tudo começa no autocuidado do profissional. Assim como a gente coloca isso na mão da mãe, olha, você precisa se cuidar, você precisa estar bem para cuidar do seu filho, a gente também precisa estar bem para entrar nesse tipo de atendimento, de relação. Porque quando você falou minha psicóloga, eu falei, ufa, ela faz terapia, ela está se cuidando. Aí você falou, a psicóloga da minha clínica. Mas é muito importante a gente cuidar da gente, para a gente poder dar esse abraço, né? Abraçar essa causa que é tão, exige tanto afeto, né? Exige tanto toque, tanta presença do profissional. Para a gente oferecer isso, a gente tem que estar com isso muito bem elaborado, né? Então, começando bem. Pós-plantão, de época de pico, provavelmente a sua escuta não vai ser igual a um dia que você está descansado, né? E sim, então eu sim. queria E fazer esse esse é um. comentário do autocuidado. Não, isso é muito importante. Inclusive, eu tenho essa preocupação muito grande com os profissionais do Instituto. Então, nós já fizemos Legal, um treinamento, né, que foi desenvolvido na Universidade de Harvard, uma terapia cognitivo-comportamental baseada na compaixão, né? legal, muito bom. Então, nós fizemos esse treinamento, nós fazemos meditação. Então, Que legal. terça e quinta, não conseguimos ainda todos os dias por conta, né, da dinâmica, mas terça e quinta tem 15 minutos de meditação, é toda terça e quinta, o profissional chega, faz. Então nós utilizamos música, nós só trabalhamos com música, né, uma música específica. Então nós treinamos também a nossa equipe, porque eu acho que o maior desafio nesse trabalho é que você tem que se trabalhar. E não é a Exato. Patrícia fonoaudióloga, a doutora Denise pediatra, né? O que foi mais Uhum. difícil para mim foi ter esse olhar sem julgamentos.
Porque Uhum. eu era uma especialista em motricidade orofacial. Não come, tá dando quantas mamadeiras? Uhum. Chupeta quantas Ah, não, vezes, né? isso acontece muito Então, com obesidade, Patrícia, muito. Os pacientes vêm, eles contam o que eles estão comendo e o pediatra duvida. Ele fala, ah, sim, certeza que não, o cara está mentindo. É sim. mentira, certeza absoluta. E não é. Ele tem uma genética desfavorável, ele tem uma genética que está levando para aquilo, enfim, tem N coisas. Às vezes ele está mentindo, sim, de tanto saco cheio que ele tem de ficar ouvindo bronca, né? Mas Sim, na maioria das vezes não, né? Então, não essa coisa do ter não esse julgamento é o fundamental. julgamento que eu acho que é o que nos É. coloca, né? Tem alguma pergunta? Tem, eu tô procurando ela porque ela sumiu, mas a pergunta era de uma pediatra, ela falou assim, mas eu acho que a gente já respondeu. Quais são os sinais e sintomas que devemos observar para dizer que aquele paciente tem mesmo uma dificuldade alimentar? Nossa, Eu acho excelente, que a gente já respondeu, mas eu quero ouvir a Patrícia. excelente essa pergunta. Eu acho que a Uhum. melhor forma de identificar isso é não perguntar apenas o que a criança come, mas como a criança come. Porque se Uhum. uma mãe chega no consultório, né, e vai chegar para vocês e aquela frase básica: meu filho não come nada, meu filho não come Uhum. comida, meu filho come só porcaria. Sim. Aí você olha, a criança tá coradinha, bonitinha, né? Com Uhum. ótimo peso, ótimo desenvolvimento. Às vezes até Uhum. acabou de fazer um exame laboratorial, tá tudo perfeito. Mas é Uhum. perguntar para essa mãe como ele come, aonde ele faz as Sim, refeições, né? Quanto sim. tempo leva a refeição dele? Mais de 30 minutos? Ele precisa de Uhum. distrativo para comer? Né? Então, se não tem a Uhum. televisão, ele também come? Não, não, não. Ele só come com a televisão, né? Então, Uhum. tá. Eu tive uma paciente que, por exemplo, ela estava com risco nutricional, né, muito grande. E ela foi no pediatra e ele disse assim para ela: olha, próximo mês, se não ganhar peso, a gente vai ter que colocar uma sonda. Nice, E essa mãe, sempre focada no peso, né? Esse foco essa no peso é um negócio que mãe, desde o nascimento persegue as mães e assim presente nas consultas do pediatra. E isso não é necessário, graças a Deus. A gente está construindo uma turminha de pediatras que está vindo aí, bem diferente, viu, ai, Patrícia? tô, Graças a Deus. Porque a gente tem, inclusive, protocolinho, né? Protocolo que a gente passa na aula, e ensina de como avaliar a queixa de dificuldade alimentar, porque é aí que está toda a diferença, né? uhum, uhum. Então, só para concluir, ela foi para casa com essa missão de fazer o filho comer, conseguiu, voltou e pesou, ufa, sentei, chegou super feliz. Sabe como ela alimentava essa criança? Com Nem uma imagino. seringa. Ela Aham, tá. aspirava a seringa, a sopa, né? Que ela fazia bem Uhum. calórica, introduzia na boca e ia posicionando para Sim. que ele deglutisse. E aí eu perguntei: você explicou para a pediatra como você o alimentou durante esse mês? Não, 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 não. Isso eu não falei. É lógico, senão ele me mata. Isso eu já ouço muito também. Eu E não senão conto ele porque senão ele me mata. Gente, então, eu acho que é ter esse olhar, entendeu? De o tempo da refeição, né? Que sim, recusa é, quais as preferências que essa criança tem, né? Rituais que envolvem o momento da refeição são muito importantes serem sim. investigados. Ah, só come esse biscoito dessa marca específica se tiver inteiro, É, não tiver quebrado. aham, exato, Mas se tira da exato. embalagem, não, 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 não pode tirar da embalagem. Né? Então, É. são perguntas sutis, mas eu acho que entendendo tempo de refeição, rituais ao redor da mesa, se faz refeição em família ou não. Né? Então, eu acho que Uhum. essas perguntas, se come em outros locais, ai não, quando eu vou para Disney eu tenho que levar as sopas congeladas camufladas, Ah, nossa, eu só fico milhares. no flat, não posso ficar em Exato. hotel. Né? É. Então, são perguntas sutis, né, que são importantes.
né? E que Sim, sem vão dúvida. ajudar. E na dúvida, encaminha para um especialista. Isso, então, Na era isso que eu dúvida, queria falar para ela. na dúvida, Na encaminha. dúvida, encaminha. Aí a gente avalia e tá tudo certo, né? Não É, vai, né? Eu acho que essa que é a questão. Não precisa ter certeza absoluta de que aquilo precisava encaminhar, enfim. O mais importante é não deixar de porque ouvir a queixa de fazer algo, né? senão entra no ciclo da recusa que nós falamos, né? Foi descrita por uma colega minha, ela até fez a formação comigo, o ciclo da recusa. Porque a mãe desorientada, sem Uhum, informação, ela pressiona o filho a comer. Claro, sim, ela vai usar distrativo, ela vai sim. tapear, ela vai chantagear, né? A criança vai manter essa recusa, vai piorar. A mãe força É, mais. Então, fica esse é. ciclo que compromete o quê? O comportamento alimentar, a relação da Isso, criança isso. com Sim, os alimentos. uma vez que você se sente ameaçado, que é o que acontece com muitas crianças na hora da comida, ela aprende que aquilo pode ser ameaçador, pode ser um perigo para a vida dela, e você tem mudanças cerebrais e hormonais. Você aumenta cortisol, você aumenta Sim, adrenalina, seu coração dispara, você aumenta a glicemia no sangue, porque você precisa fugir ou lutar. O seu sim. organismo está entendendo que você está ameaçado. Então você não vai comer. Existem questões de neurociência envolvidas, de comportamento de sobrevivência. Eu já vi vídeos que eu fiquei com medo da mãe, imagina a criança, né? Então grita, vira aquele momento disruptivo. As mães falam, quando começa a chegar a hora da comida, meu coração já Nossa, aperta, né? Demais, assim. Então, a gente precisa muito impedir que isso que chegue até lá, né? Então, a gente tem feito um trabalho muito a partir da introdução alimentar, de muito antes da introdução sim, alimentar, né? sim, eu Mas fui. que já começa um trabalho preventivo, porque a gente tem pediatras que estão nos assistindo a chance de fazer a prevenção antes da Nossa, treta maravilhoso. acontecer, né? E o que nós Então, falamos sempre, né? A importância, a criança, nem todo mundo come tudo, mas o mais importante é a exato, criança estabelecer uma relação positiva com os alimentos e com o momento da refeição. Ter curiosidade, ter motivação, gostar de estar ali com a família no momento da refeição, né? Se ela vai conseguir comer todos os vegetais ou todas as frutas, é outra história. Precisa comer todas sim. as frutas, a fruta do conde até a maçã? Não sei, né? Mas Eu já ela tem tive uma curiosidade. mãe que veio me procurar assim. Ele não come fígado de boi. Eu falei, graças a Deus, nossa, que sorte que ele tem de não precisar comer isso. Não, mas eu comia quando eu era criança, precisa por causa da vitamina A. Aí eu falei, deixa eu te mostrar aqui onde tem vitamina A, onde que ele está comendo. Aqui, 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 aqui. Tá tranquila a vitamina A dele. Vamos partir para a próxima queixa, né? Porque Sim, assim, é essa fantasia mesmo, né? De que eu vi a mãe do não sei quem no Instagram, o menininho pega, come brócolis com maior gosto, não sei o que lá. E essa contaminação do excesso de informação também é muito nociva para eles, né? devastador, devastador. É devastador. Essa que eu não como. Perfeito. Ó, tem uma mãe que falou assim: eu sou a mãe no Instagram do pai, falando que já passou por um abandono de um profissional, o profissional abandonou ela. Infelizmente, sinto muitíssimo por isso. E ela falou que não tem nada pior do que essa sensação. E ela dividiu isso com a gente. Eu fico muito chateada. Espero muito que você tenha encontrado alguém, né, aí no nível da Patrícia, de compaixão, de humanidade, porque é só disso que as mães precisam, né? Pelo menos isso, eu diria, né? Sabe, Denise, elas precisam de acolhimento. Exato. Acolhimento. Escuta, né? Me escuta, por É. favor, né? A Audrey falou, o ambiente emocional da família é super importante, com certeza. O que que tem a pediatra Renata? Ela falou, mas se está tudo normal, como eu abordo com esta família? Tudo normal o quê? Não entendi. Tipo, se tem a queixa, mas está tudo normal, é isso? Depois você vê se você consegue. Aqui, ó. Caso tenha essa queixa de dificuldade alimentar e não tenha uma fono para acompanhar junto.
Isso, eu vou responder antes da Patrícia, depois vou pedir para ela também comentar, tá? Esse tem sido muito foco dos meus eventos, dos meus cursos, de tudo que eu faço aí para os pediatras. A gente traz muito a equipe multi para nos capacitar minimamente, porque a gente nunca vai substituir a equipe multi, mas para nos capacitar minimamente, para a gente pelo menos errar menos, né? Encaminhar quando for muito necessário, mas quem não tem essa rede, por exemplo, a gente tem muitos alunos de lugares no Brasil, porque o curso é online, que não tem nada, né? Não tem nenhuma rede de profissional. E aí eles conseguem, e pelo menos aprender a como não piorar a situação, como amenizar algumas situações, justamente por ouvirem mais a equipe, fazerem cursos com as pessoas, né? A gente sabe que a Patrícia tem uma certificação em dificuldade alimentar para fonos, né, Patrícia? Que eu dei aula também, fui convidada como professora, né? Foi uma honra, tem só fera lá dando aula. Então, é esse tipo de coisa que eu acho que a gente. Eu falo, viu, Patrícia? O pessoal está cansado de ouvir isso nas minhas falas. A gente tem uma formação muito enviesada para prescrever, né? Então, tudo que é evento que tem de pediatria é para a gente aprender a prescrever alguma coisa. Ah, vem cá, isso aqui é para dar o probiótico tal, o suplemento tal, e aí a dificuldade alimentar para o pediatra se resumiu a prescrever suplemento. Ah, não, mas prescreve suplemento para acalmar a mãe. Faça isso, que aí a mãe se acalma, né? Eu tenho até um slide nas minhas aulas que a mãe faz assim depois que o pediatra dá o suplemento para ela. Só que a criança continua sem comer. E ela segue, às vezes, anos assim, né? Você deve ter atendido criança aí com 5 anos que toma 4, 5 suplementos por dia e mais nada, né? Tem alguns. Vários. Então, isso tudo é construído lá atrás pela gente. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa aprender a buscar o nosso conhecimento. Enquanto você ficar fazendo esses eventos aí que vão te ensinar a prescrever, você não vai aprender a trabalhar com comportamento, que na verdade é a maior ferramenta hoje para quase tudo em pediatria. Sono, birra, tudo, né? A gente precisa entender um pouco de relação e comportamento. Só para Quer complementar comentar? a pergunta, hoje em dia nós temos muitas possibilidades de atendimento online. Eu acho que a formação do pediatra é essencial para dar esse primeiro suporte, essa primeira orientação. Mas existem tratamentos possíveis online com as famílias, com algumas crianças. Então, isso é possível também, né? Não é só... Perfeito, muito bem lembrado. Nossa, isso ficou um legado maravilhoso da pandemia, né? Que aí algo aconteceu de bom. Eu acho também que pelo menos agora a gente pode democratizar mais esse tipo de atendimento, né? Teve Sim. uma pessoa que falou aqui, ó, na minha prática como mãe, ao servir e deixar meu filho comer sem falar para ele come bem melhor do que quando eu fico falando para ele comer, quando eu fico insistindo. Fato, fato. E ela falou, olha, ele até me pede para sair de perto. Isso é muito interessante. Tem criança que não come na presença de alguém, Sim, porque aquilo se tornou de alguma forma aversivo. Ela aprendeu que sim. aquilo é aversivo, né? Uhum. Aqui ela tem um pessoal marcando. Aí ela fala, Nutri, qual curso vocês recomendam para quem está começando a trabalhar com dificuldade alimentar? Bom, eu sou super suspeita para indicar. O seu curso, o pessoal pode fazer também, Patrícia? A Olha, equipe? eu tenho um curso online Ótimo. que eu fiz justamente Tá. para que todos os profissionais pudessem aprender. Então, eu falar, a Fô não vai aprender Uhum. exercício. Não, não vai aprender exercício. Ela vai aprender a olhar Uhum. para a criança com dificuldade alimentar e identificar Maravilhoso. para saber encaminhar. Maravilhoso. É um curso online. Então é isso, gente. O nosso curso, não sei, você é Nutri, né? A gente tem algumas nutricionistas no nosso curso também, justamente porque tem é muito focado em comportamento e em nutrição, mas o nosso curso é mais voltado para pediatra porque tem outras coisas também, né? Outros assuntos, né? A gente foca muito no consultório, nesses primeiros anos de vida, sabe? O papel do pediatra naquele momento, né?
E aí eu queria, a gente está aqui, a gente tem um tempinho, mas eu queria não deixar de falar algumas coisas. Então, primeiro sobre os seus livros, Patrícia. Eu vi que a Editora Ideia gentilmente nos repostou hoje, né? Eu fiquei muito feliz e aí lembrei, não podemos deixar de falar dos 2 livros da Patrícia. Eu tenho os 2 no consultório autografados, chiquérrimos. Queria que você comentasse um pouquinho onde que o pessoal encontra, quais os títulos. Eles estão aí? Aí só tá na versão em espanhol, que vergonha. Não tem nenhum outro, me perdoe, mas tem esse daqui. Na verdade, Denise, o primeiro livro, que foi um grande sucesso, foi um livro que eu fiz para as mães, né? Legal. Esse daqui tá em espanhol, mas é Por que meu filho não quer comer? Uma visão além da Uhum. boca e do estômago. Ele foi traduzido para o espanhol, Sim, eu tenho aqui o espanhol, né? E ele legal. Uhum. é italiano agora, esse ano, acho que até o final do ano, começo do ano, ele vai ser traduzido para o Muito italiano. bom. E aí, quando a Suzane veio para o Brasil, a minha mentora, nós escrevemos esse. A criança que não quer comer, compreenda as Uhum. conexões do seu universo para melhor ajudá-la. Que aí eu escrevi, tive a honra, né, de Que legal. dar os dados da Suzane e dar uma contribuição também. Então, esses são 2 livros que podem ser indicados para as famílias, mas que como foi o primeiro, né, isso foi em 2017, Sim. os profissionais utilizaram Ah, pediatras, sim. os terapeutas, os Uhum. nutricionistas. Ele foi um livro Muito muito bem-vindo. lindo. E as mães chegam com o livro Perfeito. todo marcado. O primeiro capítulo é A culpa não é da mãe. Comer é com... Maravilhoso. E aí as mães chegam chorando. Eu me vi no livro. Nossa, né, alguém que realmente entende. Então o livro foi realmente Perfeito. para as mães e você pode encontrá-lo na Editora Ideia, que é www.ideia.com.br e também na Amazon. É só digitar o nome. Perfeito. Dias também, na Booktoy. O segundo, alguém É. colocou, é verdade. É mais complicado para mães. Alguém colocou, Rodrigo, uma mãe colocou. Realmente, o Uhum. segundo, ele é mais Uhum. denso em termos de conteúdo. Uhum. Para a mãe, Tá. o primeiro, porque meu filho não quer comer, tem uma linguagem mais acessível. O segundo, Tá. ele já aborda crianças com uso de via alternativa, ele é mais técnico. Tá. Eu sempre indico Tá. para as mães primeiro e para os profissionais da área de saúde, aí se beneficiariam também com Uhum. a verdade, o que a Tá. doutora colocou. Tá. Então a gente também fica mais uma ferramenta aí para quem não tem, né, a fono por perto, que elas falaram, mais Sim, uma forma aí de democratizar o conhecimento, de fazer chegar mais longe, né, para mais pessoas. tem as principais razões Perfeito. pelas quais a Uhum. criança não come, né? Para Tá, ter um caminho perfeito. de criação. E aí o outro comentário que eu queria fazer, não podemos deixar, é de falar que a Patrícia vai estar com a gente Ah, no que dia 27 de agosto, lá no nosso primeiro simpósio do Instituto Primordial, com uma fala sobre esse assunto que tem a ver o desenvolvimento infantil com a construção do comportamento alimentar. Então vai ser uma honra te receber, é um evento que a gente está preparando com muito carinho e muita dificuldade, porque não está fácil, né? Então, sim. essa é a primeira live que a gente está fazendo, inclusive, para apresentar alguns dos palestrantes. A Patrícia vai estar lá com a gente, depois a gente vai fazer outras lives aí ao longo do mês de julho, agora ainda final de junho, julho, comecinho de agosto. Vai ser um evento muito assim, com essa cara, né? Multidisciplinar, transdisciplinar. A gente vai ter aí algumas celebridades com a gente, né? Então vai ser bem legal e eu estou esperando todo mundo lá. A gente precisa juntar mais gente, eu acho, né? Eu acho que nos unirmos e nos encontrarmos presencialmente Ah, por para isso. trocar essas ideias e juntar essa tribo que está afim de fazer uma coisa diferente, né? Sim, de ter esse olhar integrativo, né? Isso, com certeza. Patrícia, nesses últimos minutos que a gente tem, antes que a gente seja derrubada, eu queria fazer uma outra pergunta que
eu já perguntei para várias pessoas, nutricionista, tudo, ninguém consegue me responder muito, mas Ai, você vê mais dificuldade, mas é porque é dado, né? Você tem mais dificuldade alimentar no seu consultório em menino ou em menina? menino. Então, você é a primeira pessoa que fala isso para mim e eu também acho, tá? Não, eu tenho, É, Instituto ele tem uma via educacional, nós fazemos pesquisa, temos uma pesquisadora contratada e nós temos um banco de dados, né? Todo paciente que entra, ele faz parte. Estatisticamente, nosso último levantamento, meninos. Você entra no Instituto, só tem. meninos. É muito mais, você É acha? muito mais. Eu acho que é muito Tá. mais. Eu Você. tenho muito mais menino também, e eu tenho uma teoria muito que conversa muito com o que eu comecei a estudar lá atrás, que é essa história do um pouco cultural do nosso momento aqui, né? O menino precisa ser forte, grande e precisa comer, e a menina, se não comer, é melhor que ela vai ser magrinha, igual a Gisele Bündchen, né? Então, a gente tem dados, inclusive. Vocês estão me ouvindo? Que ficou mudo aqui para mim. A gente tem dados de literatura, né, dizendo que 40% dos meninos eutróficos, ou seja, aqueles meninos que estão bem nutricionalmente, de peso e altura e tal, são classificados como magros demais pela família. Se você Uhum. pergunta, seu filho está bem, não tá? Tá gordinho, tá magrinho? Ela não, tá muito magro e na verdade 40% desses meninos eutróficos são classificados como muito magros. Logo, você deduz que provavelmente alguém está fazendo algo para eles comerem mais, né? Sim, E o provavelmente. contrário também existe. As meninas muito magras, 40% delas são classificadas como eutróficas, como normais, tá? Então, existe uma questão cultural muito de construção de imagem corporal focada na menina magra e no menino forte, né? E isso provavelmente não é a única causa, mas muito provavelmente tem a ver com essa frequência maior em menino. E outra coisa que esse estilo de vida sedentário que a gente se enfiou aí, né, por causa do modo que a gente vive, impacta mais o corpo masculino, muito provavelmente, por conta de mais massa muscular e mais Uhum. necessidade de se mexer, porque eles são diferentes biologicamente, né? Eles podem não ser diferentes aí socialmente, emocionalmente, mas biologicamente tem Então, muita diferença, inclusive as curvas de crescimento são diferentes, e a uhum. gente entende que os meninos são mais impactados por esse estilo de vida Com certeza. e muito provavelmente mais forçados a comer e tudo. Então, eu também tenho essa impressão que é muito mais menino. Quando você vê artigo, por exemplo, artigo de TARI, né, de transtorno alimentar restritivo evitativo, não tem essa diferença. Eu Uhum. nunca consegui ver num artigo essa diferença entre gêneros, tá? Uhum. Mas na obesidade, a gente já tem essa diferença importante de tendência secular e muito mais em menino, a obesidade, também Uhum. por conta disso, o sedentarismo impacta mais, eles são mais Uhum. forçados a comer também. Então, tudo isso tá interligado, né? Mas é Sim. engraçado quando a gente procura dados em artigos assim internacionais, tudo não tem esse tão Mas clara essa diferença. eu acho que passa um pouco pela dificuldade no diagnóstico. Ah, sim. E aí fica muito, É, né? O que é a dificuldade alimentar? Se é um piquiro, se é tarde, exato. entra naquela conversa que é Exato. complicada. Acho que isso. Perfeito. Patrícia, você quer dar algum recado final para a gente? Que a gente já está aí quase uma hora conversando. O Ah, que ficaria você. tempo. O recado é para você, pediatra, né? Continue, né, participando desses eventos, se informando, né? Para que juntos, né, nós possamos ajudar essas crianças. As futuras gerações dependem de vocês. Né? Essa escolha que vocês fizeram é uma escolha maravilhosa, mas de muita responsabilidade, né? Exato. Estamos, né, os profissionais estão dispostos a compartilhar conhecimento, acho que ninguém é detentor do saber, mas podemos compartilhar, né, para que juntos, Exato. né, fiquemos mais fortes e possamos realmente ajudar de fato as crianças na saúde integral delas, né? Não apenas Exato. numa questão. Eu acho que esse é o meu É, desejo.
Exato. Muito obrigada por tudo que você tem feito pela infância. Eu sou uma grande ativista pela infância. Eu acho que a gente está, como você falou, nós somos aí, temos esse privilégio de cuidar do futuro, né? E a Sim. minha maior bandeira é o pleno potencial. A gente está aí trabalhando pelo pleno potencial deles, que é diferente em cada um tem o seu, mas é Sim. isso que a gente tem que buscar. Qual é o potencial dessa criança dentro da situação em que ela está, do ambiente em que ela está, vamos tentar ajudá-la em todos os aspectos, né? E hoje em dia facilitou muito a nossa comunicação. Então, tem dúvida, manda um WhatsApp, Ah, pergunta. sim, Ah, esse paciente sim. está assim, o que que você acha? Dá uma olhada. Hoje em dia é tão mais fácil a comunicação, né? Você está Ou, num estado super longe, está na dúvida, liga, conversa, manda um vídeo, a gente discute. O que for é, possível, né? Nós trocamos e podemos nos ajudar, tá bom? é isso aí. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui, por ouvirem aí a nossa conversa. Patrícia, obrigada de novo pela sua gentileza. Obrigada por estar com a gente lá em agosto. A gente vai se ver pessoalmente, né? E Tomara que você curta também. vou curtir e agradecer, né, o seu papel, né, junto aos pediatras, né, sendo essa força, essa inspiração e que você consiga cada vez mais, né, agregar pessoas que comungam dessa mesma ideia, que é uma ideia muito especial também. Parabéns, viu? Estamos juntas. Muito obrigada. Obrigada. Pessoal, a gente vai disponibilizar a live, tá? Na página. E aí vocês podem compartilhar. Brigadão por estar aqui com a gente. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada, Patrícia. Obrigada a você, Denise.